Olá, gente, ótima noite. Mais uma live aqui no canal Perfurador de Sucesso. E hoje estou aqui com a Virgínia, nossa convidada. A Virgínia, empresa de consultoria Infinity Tech. Achei muito bacana te convidar hoje aqui, Virgínia, para a gente conversar sobre fontes alternativas. E você, com muito conhecimento, muita propriedade, pode conversar aqui com a nossa audiência e esclarecer todas essas dúvidas que circulam em torno desse tema tão preocupante que é a água. Seja bem-vinda, Virgínia. Obrigada, é um prazer estar com vocês aqui. Vocês, assim, é um canal super assistido. Eu comecei a assistir aí as lives anteriores, assim, parabenizo aí vocês pelo canal, pela estrutura, assim, é muito bacana estar com vocês aqui, conhecendo um pouquinho mais da sua audiência. E o objetivo hoje é a gente falar um pouquinho desse tema que a gente é tão apaixonado, né? A água. Na realidade, assim, eu já atuo nessa área há mais de 20 anos, eu sou engenheira civil, mas eu fiz mestrado na USP São Carlos, na área de hidráulica e saneamento, então desde lá eu venho atuei muito no mercado industrial, até mais ou menos aí anos de 2009, foi quando eu entrei um pouquinho, trouxe esse meu conhecimento para a área de edificações, né, que a gente trabalha muito com essa questão das fontes alternativas e grandes consumidores de água, seja em shopping center, seja, né, em edifícios comerciais, escolas, hospitais, e também vim atuando aí no mercado de infraestrutura, apoiando algumas empresas aí nesse setor. Atualmente eu apoio uma empresa espanhola, que é a Acciona. Então eu trabalho com duas áreas de atuação, principalmente assim, o nosso carro-chefe na Infinity Tech é atuar com os nossos clientes, ajudando na gestão de água, né, assim, enxergando os riscos que existem na gestão de água, como é que a gente pode estruturar esses projetos, fazer uma melhor gestão para a gente garantir a segurança sanitária do usuário final, acima de tudo aliar eficiência hídrica com segurança sanitária. Que legal, Virgínia. Eu fico muito lisonjeado aqui de tê-la aqui, porque eu sou construtor de fontes, né? E você é quem cuida, que faz auditoria, que diz para o seu cliente, né? Para quem está te contratando, se não só a fonte de água, né? Do poço em si, da fonte do poço, mas também outras fontes, né? E a gente sabe, Virgínia, que hoje a gestão dos recursos hídricos, ele é algo que a gente tem falado muito, né? E a gente vê, assim, que alguns estão levando a sério isso, mas a grande massa, a grande população, ela desconhece como cuidar, né? Como fazer a gestão, até pequenas empresas. Eu vejo, assim, eu sempre estou fazendo construção de poços, né? Em pequenas empresas, lavanderias, e o pessoal desconhece totalmente essa questão de como, por exemplo, eu tenho água da Sabesp, água da companhia e a água do poço, né? E, logicamente, ele vai fazer, o empresário que acabou de construir um poço, ele vai fazer o quê? Ele vai gerir da forma mais econômica possível, né? Ou seja, ele vai ligar o poço na água, na rede, né? Mas aí tem a implicação da concessionária. Ele pode fazer a mistura, Virgínia, dessas duas águas. O que isso pode ocasionar, por exemplo, as duas águas no mesmo reservatório, e também quando o cliente acabou de perfurar e ele não tem aquele acompanhamento, né? De potabilidade. Eu gostaria que você colocasse aqui para a gente quais são as implicações, né? Porque eu sempre falo para o meu cliente que ele tem que ter o plano da vigilância sanitária, ou seja, ter um químico responsável, ter aquele plano de potabilidade da coleta de água, tanto mensal, né, que é a SS65, aquela semestral, anual, enfim. Então, eu gostaria que você colocasse aqui no seu ponto de vista como que isso tem que ser e qual a forma certa para gerenciar esse trabalho.
Muito bacana as suas perguntas, Emerson. Na realidade, assim, o que que a gente enxerga, né? Existe lá a Portaria Consolidada 5, né, que é o padrão de potabilidade, e ela tem lá os seus anexos, que ela explica mais ou menos como fazer essa gestão de água, mas às vezes essas informações não estão claras, né? Não estão claras, às vezes, para a empresa que está lá fazendo a gestão do poço, ou para o próprio operador, para o próprio cliente, o que a gente enxerga. Muitas vezes a gente enxerga que os clientes estão expostos, às vezes, assim, a um plano de amostragem, por exemplo, no Ciságua, né? Que é Sim, o site da Vigilância Sanitária aqui em São Paulo, por exemplo, incompleto, sem as análises, às vezes o operador faz as análises, mas não coloca no sistema, então deixando o cliente muito descoberto, né? E quando a gente foi trabalhar as normas que a gente vai falar um pouquinho delas hoje, que é a 16782, que é conservação de água em edificações, entrou o tema de fontes alternativas potáveis, né, que é, no caso, água de poço, né, e água de caminhão-pipa. E é um ponto importante de ser colocado, por quê? Porque a gente vê, às vezes, muita negligência na gestão dessas fontes, né? As pessoas acham que a água, como ela é de fácil acesso, né, é muito fácil a gente captar, né, a gente utilizar. Então, assim, eu já me deparei com clientes que ficavam anos ali gerenciando, usando aquela água de poço sem fazer um plano de amostragem, sem ter um responsável técnico, sem ter, e colocando em risco todos os usuários ali daquela edificação, né? sim. Seja uma edificação comercial, seja. Então, assim, a importância de se ter um gestor de água, a importância do valor da operação e da manutenção adequada, da gente atender a lei, ou seja, o risco sanitário é muito grande, a gente está lidando com vidas, né? Então, assim, na norma, a gente aborda muito essa questão do plano de comunicação, do plano de gestão e operação, do produtor de água, da figura desse produtor de água, ou seja, a importância que ele tem no sistema de gestão de fontes alternativas, né, dos documentos que eu tenho que exigir, né, por acaso do sistema de reservação que você comentou, o ideal é que eu tivesse sistemas de reservação separados, em determinado momento eu até, vamos dizer assim, misturasse as fontes, mas que essa fonte inicial de poço fosse para um reservatório intermediário, porque eu conseguia garantir, se há um problema ali com a água da concessionária, né, eu posso ali, assim, fazer uma auditoria hídrica ali e descobrir que o problema não é do meu poço, é da concessionária, ou vice-versa, se o poço tiver com problema de contaminação, eu consigo distinguir. Agora, quando eu misturo tudo isso num único reservatório, sem essa avaliação, sem essa separação, eu não consigo, vamos falar assim, descobrir de quem é a contaminação, né? Dificulta a minha gestão de água. Infelizmente, a gente sabe que é difícil a gente prever um novo reservatório, não existe espaço, mas nem que seja um reservatório pequeno, intermediário, que a gente consiga aferir a qualidade de água, assim, para a gente fazer, eventualmente, uma auditoria se houver algum problema. Então, a norma traz esse conhecimento técnico, ela aborda um pouquinho dessas fontes, mas eu acho que ela traz muito essa figura da responsabilidade técnica, dessa gestão, que eu acho que para quem está assistindo aí o canal hoje, assim, essas normas são compradas, tem no site da BNT, mas a gente escreveu um livro para o CEBIC, depois aí o Emerson pode colocar o link do Olha que livro, legal. vocês podem baixar e, assim, tem todas as informações de como fazer uma auditoria hídrica, um balanço hídrico, e entender um pouco do que as normas abordam, porque, na realidade, a gente abordou um pouco a portaria consolidada 5 e trouxe esse conhecimento que eu acho que é bem interessante aí para todo mundo que está trabalhando na área, entender um pouco mais, conhecer um pouco mais e vender melhor o seu serviço, né, que eu acho que isso que é importante. Que bacana. Valorizar. E você tem, então, um e-book? Exato. Esse e-book, na realidade, vocês colocarem normas de conservação de água 16782, né? E 16783, a 16783 é de sistemas de fontes alternativas não potáveis. Aí a gente aborda todas as fontes não potáveis, assim, que aí vai entrar água de reuso, águas cinzas, águas negras, né? Aproveitamento de água de chuva, aproveitamento de água pluvial, aproveitamento de água condensada. Então entra toda, até água de poço, assim, quando é rebaixamento de lençol, ela é uma fonte alternativa não potável, né? Uma coisa importante também, a questão do lençol freático, né? Porque a gente vê o lençol freático está muito exposto à contaminação. Então, usualmente, o lençol freático, o ideal é que você faça uso para fins não potáveis numa edificação, né, para você garantir, porque você não tem como controlar as fontes de contaminação, que é o lençol mais raso. Então, também esse lençol, principalmente quando você tem que rebaixá-lo para construir, fazer uma edificação, ele entra também como uma fonte alternativa de água não potável. Então, tem uma série também de avaliações. Então, também, a depender do volume que você consome desse lençol, você tem que fazer também uma outorga, né, uma solicitação de outorga também no órgão estadual, que é o responsável por dar as outorgas. Tem hoje já
tem um limite aí que a partir desse limite você precisa da outorga. E também a questão nessa norma de fontes alternativas não potáveis, por exemplo, um parâmetro que é analisado quando você utiliza água de rebaixamento do lençol é o carbono orgânico total, que aí você consegue avaliar se você tem alguma contaminação por algum orgânico clorado, por algum combustível que tem ali na região, né, que eventualmente possa vir para o seu poço e você aí consegue ter um controle melhor, uma gestão melhor. Então, Virginia, então esses poços que ficam lá no subsolo dos prédios, o prédio, o condomínio, ele pode utilizar para fim não potável, mas então ele tem que ter um controle para identificar se tem alguma contaminação. É isso? Exatamente, porque assim, é um plano que ele tem que seguir. Exatamente, assim, a gente colocou esse carbono orgânico total para avaliar se há algum contaminante, né? Nesse caso aí, por exemplo, postos de combustíveis, que é muito comum a gente ver contaminação por postos de combustíveis, né? Principalmente aqui em São Paulo e no Brasil todo, na realidade, né? Sim. Então, esse contaminante da gasolina, né? Porque ela vai lá escorrer, vamos assim, né? Infiltrar no terreno e com certeza ela vai lá para o lençol freático. Então, se você estiver usando essa água, por exemplo, para fins potáveis, você tem um risco de contaminação muito grande. Então, assim, água de rebaixamento do lençol, água de lençol freático, né, o ideal é que você só utilize ela para fins potáveis, assim, em área rural, onde você tem um controle lá das fontes de poluição, né, mesmo quando você usa muito fertilizante, muito agrotóxico, isso vai parar no lençol freático. Então, tem que ter um controle também, né, do que você usa no solo, para você preservar aquele manancial e, eventualmente, utilizá-lo para fins potáveis, né, que é o que é mais comum, que a gente pode usar essa fonte, assim, com uma certa segurança. Mas quando a gente está em área urbana, esse lençol está exposto a muitos contaminantes, não só a contaminação por postos de combustíveis, mas outros tipos de contaminantes, entendeu? Então, assim, a gente já viu empreendimentos até de grande porte, por desconhecimento técnico, usando essa água de rebaixamento do lençol para fins potáveis. E quando a gente chegou lá e que a gente falou, não, pelo amor de Deus, interrompa hoje o uso, porque as pessoas não têm o conhecimento. Então, para um leigo, assim, né, que não entende, ele acha que é água de lençol. E às vezes a gente joga o jogo com cloro e está mandando para a caixa. Exatamente. E não faz essas análises completas, né? Então, assim, por isso que é importante a gente seguir um plano de amostragem, fazer as análises de forma adequada, ter um gestor de água, essa figura do gestor de água é muito importante, né, na gestão da segurança, né, para o usuário, que aquela água atende um padrão de qualidade específico, mesmo para fins não potáveis, também se exige essa gestão, né. Então, assim, a gente tem que ter, assim, a água é saúde, né. Acho que é uma coisa muito importante, que as pessoas têm que colocar isso na cabeça. A gente não tem uma água boa, a gente não vai ter saúde. Então, assim, a gente tem um risco como produtor de água, como você trabalha com perfuração de poços, com gestão de água de poço, você é um produtor de água, você é uma mini Sabesp, uma mini concessionária, que presta serviços para vários clientes, né, oferecendo, e aí o seu serviço tem qualidade com a sua experiência, com a gestão e operação, com a atestação que você dá aos seus clientes, que aquela água que você produz atende à lei, atende a portaria consolidada 5, atende os pré-requisitos que são necessários para esse uso, né, para que não haja contaminação aí do usuário final. Virginia, eu gostaria muito que as pessoas que constroem fontes, né, os perfuradores, tivessem essa consciência. E, assim, que isso fosse uma regra, né? Ao terminar um poço, fazer a análise da água, mostrar para o cliente, mas eu não vejo isso. Eu vejo que a prática perfura-se o poço, a água está cristalina e vida que segue, água para a caixa e aquela sede de que não tinha o poço, agora tem água, aquela abundância, e assim, então essa consciência de... Porque é possível você, às vezes, perfurar um poço e você está numa área de contaminação e aquilo ser uma fonte contaminante, uma fonte, né? Eu até citei aqui um exemplo de um poço que eu perfurei, que foi revestido, isolado, 140 metros de profundidade no Alto de Santana, e mesmo assim nós encontramos metal pesado, entendeu? Então, as pessoas acreditam que porque colocou 20, 30 metros de revestimento, isso é o suficiente. Não, o que vai determinar se a água pode ser consumida ou não, é uma análise criteriosa. Uma análise. E se você não faz uma análise que tem pelo menos metal, né? Se você faz uma análise, aquela muito simples, né? Que é aquela
potabilidade padrão, muito simples lá, muita coisa você não vai pegar. Então, tem aí, por exemplo, essa análise de água hoje, que é caríssima, né? Eu já questionei várias vezes já o critério que ela é. Mas, assim, existe outra forma da gente avaliar se uma água de fato é potável? Ela tem que ter um critério, né? Tem que ser uma análise muito bem fundamentada e com laboratório credenciado, né? Para que Sim, possa sim. naquela informação. Sim, sim. Uma coisa muito assim, interessante que você comentou, né, essa questão do laboratório, né? Tem muita empresa que presta serviços e ela faz no seu próprio laboratório as análises de água. E isso é uma autodeclaração. Então, assim, é super importante ter esse responsável técnico, mesmo para uma residência, mesmo para um pequeno consumidor, é importante a venda desse serviço e, assim, passar para o cliente a importância dessa gestão. Porque às vezes ele não vai enxergar o valor, porque é o que a gente estava discutindo, assim, às vezes as pessoas simplificam muito a gestão de água, é muito fácil, assim, perfurou, já saiu a água, como você falou, o cara já foi embora, e às vezes, assim, um poço mal operado é pior do que às vezes, né, vamos falar assim, é uma bombinha ali de disseminar doenças, às vezes, se você não faz a gestão, ou seja, pode criar ali ferropactérias, pode ter vários problemas aqui da sua água de poço, e se você não gere, se você não cuida, você tem ali uma água que pode transmitir doenças para os usuários, né? Eu fiz algum trabalho, eu dei aula há alguns anos no curso de Engenharia Ambiental no Senac, na pós-graduação, e dei aula no MBA de Construção Sustentável. Hoje eu trabalho também muito com prédios certificados, eu sou uma das conselheiras de uma ONG americana que chama Green Build Council Brasil, que trabalha com a certificação LEED, que é uma certificação hoje mais popular para prédios, principalmente prédios de alto padrão, prédios comerciais, que buscam essa certificação para ter uma certificação de sustentabilidade, né, que consomem pouca água, pouca energia, enfim, usam materiais sustentáveis, é bem interessante. Depois eu aconselho vocês a entrarem lá no site do GBC Brasil, a GBC Brasil. E é bem bacana. E pode falar. Me fala uma coisa, eu vi aqui, onde você tem lá no seu portfólio, no seu site, onde você fala de aumentar a sua resiliência hídrica, né? Tá. Quais são os clientes que procuram por esse trabalho de resiliência hídrica? Explica para a gente o que seria. Tá. Na realidade, o que seria a resiliência hídrica? É você aumentar a sua capacidade de resistir, né? Você, assim, ao estresse hídrico, às crises hídricas que já existem, né? Se a gente olhar hoje os grandes centros urbanos no Brasil, né? Grandes cidades, por exemplo, na região Nordeste e Sudeste, a gente tem crise de água, né? Mesmo Curitiba, né, que está numa região, no Paraná, que é uma região que tem mais água, mas é uma região metropolitana que não tem água. A gente está vivendo o maior estresse hídrico em Curitiba agora, como a gente viveu em São Paulo alguns anos atrás. Então, a gente hoje tem que entender que a gente tem estresse hídrico e que a gente precisa se planejar para ser resiliente, ou seja, quais são essas ações de resiliência? São ações de gestão e conservação de água, são ações que podem incluir fontes alternativas não potáveis, que podem, conjuntamente, me dar uma sustentabilidade hídrica. Até mesmo um poço, né, pode me dar uma resiliência hídrica numa região que eu tenha, por exemplo, uma dificuldade de abastecimento por parte da concessionária, né? Então, são ações que a gente tem que planejar, que a gente tem que entender o que a gente está exposto, porque muitas vezes as pessoas não têm noção da falta de água. As pessoas têm a falsa ideia, não, porque nunca faltou água na minha planta, ou seja, a água está aqui, eu abro a torneira, tem água. Mas essa água, para chegar ali, ela tem todo um ciclo que ela vamos dizer assim, passa, e que muitas vezes, às vezes, não choveu no reservatório, e a gente tem só uma certeza, assim, vamos dizer assim, a crise de água vai só piorar, porque, assim, a demanda, o consumo é cada vez maior, né, então a gente sabe que a água é a mesma, ela não vai mudar, água doce, né, e que a gente tem que realmente pensar nessa resiliência hídrica e se planejar, entender o entorno, entender esse cenário de mudanças climáticas também, como é que está se comportando, né? Será que aquele poço vai se manter perene? Será que aquele poço não está sendo super explorado por outros usuários? Aquele manancial, na realidade, subterrâneo, e vai faltar água? A gente viu, por exemplo, aí o aquífero Guarani, né, na região de Ribeirão Preto, que é a maior fonte de abastecimento, abastece a cidade inteira pelo aquífero Guarani, pelo manancial subterrâneo, e tem uma super exploração desse manancial naquela região, que ele reduz 1 metro por ano, né? Então, será que um dia, como é que vai estar esse aquífero Guarani?
né, que é um aquífero grande, com volume grande, com uma extensão grande. Né? Sem falar as contaminações que o aquífero Guarani já está sofrendo em regiões fora, né? Exatamente. Então, assim, a resiliência hídrica é te dar essa visão, né? A gente dá essa visão para o cliente do que ele pode fazer, como é que ele pode se planejar, né? Que é a questão da dessalinização da água do mar, por exemplo. Teve agora até uma licitação hoje em Fortaleza, né? A companhia de saneamento lá, hoje teve um leilão em que foi escolhida a empresa que vai fazer a primeira planta de dessalinização de grande capacidade, de 1 metro cúbico por segundo, para atender a região metropolitana de Fortaleza. Então, até brinco, assim, eu falo que a dessalinização é um seguro-saúde, né? Você não vai ter o seguro-saúde porque você está doente, mas quando você estiver doente, você tem que ter, vamos fazer o seguro-saúde para você poder ir ao médico. Então, assim, a dessalinização de água do mar é como uma usina termoelétrica. Você vai usar a usina termoelétrica quando você estiver faltando energia da hidrelétrica, né, de outras fontes. Aí você vai usar a térmica para você poder gerar essa energia, que é uma energia mais cara, né? Da mesma forma, é a dessalinização de água do mar. Você tem uma água mais cara, mas quando faltar água doce, para a região litorânea, ela é uma água que é bastante utilizada. Tem países que só usam essa água. Então, assim, isso é trabalhar com a diversificação da matriz hídrica, com resiliência hídrica, assim, te respondendo também de forma mais abrangente quando a gente olha para as cidades. Sim. Eu tenho uma pergunta aqui da Ana Luísa. As águas subterrâneas são alternativas para abastecimento, mas sua ingerência pode haver uma morte do poço? Bom, acho que você tem você tem mais bagagem que eu ainda para responder essa pergunta. Que isso. Ana, é o seguinte, hoje o pessoal acaba perfurando um poço e, às vezes, por não fazer um teste de vazão, acaba super explorando esse poço, né? Hoje ainda mesmo eu visitei um cliente onde o poço dele, ao longo dos anos, foi diminuindo, 10, 8, 7, 6, 5. Eu falei, olha, vai zerar, vai chegar uma hora, por quê? Funcionando 24 horas por dia, entendeu? Então, toda reserva hídrica, ela tem que ter, você tem que conhecer qual que é o tamanho do quanto que você pode explorar. Por isso que nós temos a licença, as outorgas dos poços, justamente para haver um equilíbrio hídrico, né? Para que as pessoas não saiam por aí super explorando os poços de qualquer jeito, né? A qualquer custo. Ah, mas eu tenho que abastecer minha fábrica. Não, mas você também tem a parte que você tem que economizar, você tem que rever o seu processo, você tem que avaliar se você não está matando a sua fonte, né? Então, um poço, o pessoal acha que basta perfurar um poço e eu vou ter água eternamente, né, Virginia? Sim. E não é isso, né? Você mesmo colocou aqui que você tem fontes alternativas, você pode explorar, por exemplo, até acho que legal, vou entrar nesse assunto agora, Virginia, como fazer a gestão, né, de tantas fontes, né? Água de poço, água de captação de chuva, água de reuso, são vários nomes aqui, gostaria que você abordasse esses nomes aqui para a gente entender como que funciona, principalmente num condomínio, né? Que o condomínio tem lá a cisterna de rebaixamento de lençol, tem o poço artesiano, tem água da concessionária e tem captação de chuva, né? Sim. Sim, principalmente aqui em São Paulo, hoje, em alguns lugares no Brasil, alguns municípios que têm lei, né, obrigando agora a aproveitar água de chuva, como é o caso de São Paulo, né? Então, hoje os condomínios que possuem aí novos condomínios acima de 500 metros quadrados de área construída são obrigados a terem um sistema de aproveitamento de água de chuva, né? Então, o que acontece hoje, assim? A gente trabalha muito nesse setor, né? E a gente até via, assim, uma salada de frutas, assim. O que eu diria salada de fruta num projeto, assim? O cara pegava essa água de rebaixamento do lençol sem projeto, lançava no reservatório na cisterna de água de chuva. Da cisterna de água de chuva também não tinha projeto atendendo norma nenhuma, porque existe a norma 15527, que é a norma de água de chuva. E aí ele pegava a água de reuso, que é água, por exemplo, pode ser águas cinzas são águas do chuveiro, lavatório, ou seja, toda a água que é gerada no empreendimento sem a bacia sanitária. Tá. Aí você tem as águas cinzas claras, que são as águas que você tira fora a pia de cozinha,
né? Que é o que a gente recomenda você aproveitar, para você não aproveitar a gordura aí da pia de cozinha. Então, você tem o reuso de águas cinzas claros, o reuso de esgoto, né, de águas cinzas, que águas negras, vamos falar assim, e você tem aí o aproveitamento de água de chuva, que é a água da cobertura. Quando você inclui aí os pavimentos impermeáveis, você tem um aproveitamento o nome muda para água pluvial, que se aproveita, água de chuva seria só a cobertura e pisos impermeáveis seria água pluvial. Você tem um aproveitamento também, e é muito interessante falar isso, né? Porque todo mundo fala reuso de água de chuva, mas o nome correto é aproveitamento de água de chuva. Você está aproveitando pela primeira vez, você não está reutilizando, você está reutilizando o esgoto, você está reutilizando águas cinzas, mas a água de chuva você está aproveitando, como você está aproveitando a água do rebaixamento do lençol. Então, o que acontecia aí no mercado, assim, né, que é comum, era muito, assim, bagunça, né? Então joga para água para cá. Então o que a gente colocou na norma, gente? Cada fonte alternativa tem que ter um projeto, tem que ter um RT técnico, de um especialista no assunto, que vai lá fazer o projeto do água de rebaixamento do lençol. Eu tenho que entender que para água de rebaixamento do lençol eu tenho que analisar alguns parâmetros que são diferentes, né? Ou até um pouco mais de parâmetros do que um reuso de esgoto doméstico, porque eu tenho que avaliar essa contaminação, que a gente comentou no início, vai ter uma contaminação, por exemplo, com combustíveis. Então, tem que ter um cuidado diferente, né? Se eu vou reutilizar reuso de águas cinzas ou reuso de águas negras, eu tenho que dimensionar a minha estação para uma vazão, né? É muito comum a gente ver também, o cara vende, né, uma empresa vende lá o sistema para tratar todo o esgoto do empreendimento. Então, eu trato 100% do esgoto. Mas o que acontece? Eu não tenho demanda não potável para tratar 100% do meu esgoto. Dificilmente um prédio, né, vamos falar assim, um prédio comercial pode até ter, mas assim, um shopping center, por exemplo, tem uma demanda enorme de restaurante, que é demanda potável, que eu não posso mudar para uma demanda não potável, por exemplo, eu não posso usar água de reuso para abastecer lá os restaurantes, e os restaurantes muitas vezes têm na matriz hídrica, eles são muito importantes no shopping center, eles correspondem a 40%, né, do consumo de água no shopping center, então, ou 50%, ou toda a demanda não potável é maior do que assim, a demanda potável é muito maior do que a demanda não potável. Então, o que a gente vê um erro muito comum é o cliente tratar todo o esgoto, porque alguém vendeu a ideia do reuso, que todo mundo acha que o reuso é a solução para tudo, e não é a solução para tudo. A gente é a favor do reuso, mas desde que haja viabilidade econômica, né? Porque ele fica caro? Porque custa caro, assim, se tratar e reutilizar o esgoto, não é barato. É muito mais barato perfurar um poço e tratar água de poço. E hoje é possível fazer o reuso? Hoje eu posso? Sim, hoje é possível fazer o reuso. A gente tem feito projetos de reuso para shopping, para até prédios residenciais também. A gente tem feito reuso de águas cinzas. Mas não para uso potável. Não, para usos não potáveis. Então, você não pode fazer no Brasil, não é permitido você fazer um reuso direto para fins potáveis. Hoje não tem ainda, a vigilância sanitária não te permitiria fazer isso. Hoje tem alguns estudos. Falta de segurança no tratamento? Então, hoje, por exemplo, tem uma estação piloto, por exemplo, em Campinas, que a Sanasa, por exemplo, estava fazendo um estudo de como avaliar, de como tratar. Existe tecnologia para tudo hoje. Você consegue produzir uma água de reuso, transformar ela na água potável. Porque, no final das contas, a gente já toma, quem toma água das concessionárias de saneamento, no fundo, que estão nas regiões metropolitanas, já tomam água de reuso. Sim. É uma água de reuso indireto, não planejado, porque o esgoto vai parar lá no manancial, a concessionária de saneamento capta esse esgoto, trata lá na ETA e a gente acaba tomando essa água. Sim. No fundo, a gente já faz o uso de água de reuso, porém não é difundido, né? Sim. Só hoje, por exemplo, tem um projeto lá da CAESB em Brasília, que é o Lago Paranoá, que lá tem o reuso indireto, né, porque é água diluída, mas planejado de água. Lá eles monitoram o Lago Paranoá, eles jogam esgoto com padrão de excelência, captam depois desse esgoto e usam para fins potáveis. Então, assim, para fins potáveis a nível, vamos falar assim, de pequena escala, né, que a gente está falando assim, um shopping, um prédio comercial, é inviável do ponto de vista técnico e também do ponto de vista sanitário não é adequado, né? Então, assim, é para uso não potável, é para bacia, é para lavagem externa, é para irrigação e para torres de resfriamento, mas tem que ter um padrão de qualidade um pouco melhor, um pouco maior do que só o padrão que é utilizado na bacia. Por quê? Porque você tem lá, né, um sistema caro que exige um padrão de qualidade mais rigoroso, tem que baixar a condutividade da água, até mesmo a água potável, às vezes, para a torre tem que ser tratada, que ela tem um padrão um padrão de qualidade muito exigente. Então, a gente tem que ter também um pós-tratamento, ou seja, para essa água que vai para a torre de resfriamento, que eu diria que é o reuso mais nobre numa edificação, seria a torre.
e aí os outros usos seriam bacia e irrigação e lavagem externa. Eu não posso usar essa água, por exemplo, uma lavagem interna. Não posso lavar minha casa aqui com água de reuso, por exemplo, entendeu? Ô, Virginia, eu vejo que é muito confuso, que, né, assim, se for fazer isso, se for fazer... Primeiro que você tem que ter toda uma infraestrutura hidráulica para você Sim. fazer essa divisão. Mal eles têm a pegada hídrica, que é a economia, né? Eu vejo aqui do lado da minha residência, nós temos prédios similares, onde o consumo aqui é 3 mil metros cúbicos e o vizinho é 4.500, né? Então, a gente vê que falta um planejamento não só de como você reutilizar, mas também a distribuição. Então, prédios novos, você estava dizendo que os prédios novos, eles já, isso é um requisito básico já, ele ter o aproveitamento e a distribuição, né? Sim, alguns prédios, assim, por exemplo, aqui em São Paulo, por exemplo, né, a lei é de 2017, e ela já obriga esse aproveitamento, ou 2016, agora me deu uma dúvida aqui, mas acho que é 2017, era maio de 2017, ela já obriga o aproveitamento de água de chuva. E tem outros municípios também que já têm essa obrigação legal. Tem municípios que vão além, que obrigam o reuso de águas cinzas, que aí eu acho que isso aí é muito falho, essas leis que existem. Por quê? Porque está obrigando o reuso de águas cinzas, vou fazer uma avaliação para você, em edifícios que consumam acima de 20 metros cúbicos por dia. Niterói tem essa lei, Belo Horizonte tem essa lei, e edifícios residenciais também entram nesse pacote. O que acontece é que uma demanda não potável, vamos fazer assim, se a gente fizesse um balanço hídrico aqui, onde eu vou reutilizar essa água de reuso no edifício residencial? Eu vou reutilizar na bacia sanitária e, eventualmente, numa lavagem externa e numa área de irrigação, se esse prédio tiver uma área de irrigação considerável, né? Então, tem uma demanda não potável considerável. Então, quando eu for fazer o meu dimensionamento do meu sistema, eu vou... Então, quando a gente faz uma distribuição de balanço hídrico usual de um edifício desse, a bacia sanitária, ela corresponde a 22%. Então, vamos considerar aqui 20%, né? E eu estou falando em 20 metros cúbicos por dia. Ou seja, quanto dá, né, 20 metros cúbicos por dia, 22% dá 4,4 metros cúbicos por dia. Ou seja, eu tenho que fazer um sistema de reuso para tratar 4,4 metros cúbicos por dia e distribuir para aquele edifício. Tenho que colocar todos os custos de análise físico-químicas que são importantes para eu garantir a qualidade de água. Tenho que colocar os custos do operador que vai lá olhar a planta. Tenho que colocar o custo de manutenção dos equipamentos que estão lá instalados, o custo de energia elétrica, o custo de disposição final do lodo que é gerado pelo tratamento. Então, tudo isso encarece o metro cúbico tratado. Né? E não viabiliza. Então, o que a gente vê na prática? Que essas leis, por isso que eu sou muito contra essas leis que obrigam. Eu acho que a viabilidade tem que ser técnica e econômica do reuso, entendeu? Então, o empreendedor investe no sistema, implanta o sistema, ou o sistema fica lá operando sem análise nenhuma, oferecendo risco para todos os usuários, porque vai ficar R$30 o metro cúbico, entendeu? Não tem viabilidade econômica se ele seguir o script, né, que é para garantir a segurança do usuário, fazer todo o procedimento de gestão e operação, e aí ele vai desligar o sistema depois que construiu o edifício. Essa é a prática que existe. Então, a gente é muito contra, eu trabalhei muito na comissão de norma e ajudei bastante aí até derrubar algumas leis, que assim, via CEBIC, via Secovi, a gente tinha uma comissão que analisava essas leis e que a gente, assim, sou totalmente contra esse tipo de lei. Por quê? Porque essa lei não está estimulando o reuso de forma adequada, ela está obrigando sem ter viabilidade, ela não está falando o que o cliente tem que fazer em termos de gestão e operação. Então, assim, é muito oba-oba que existe na área de reuso de água. Então, assim, o reuso, ele tem que ser adotado, primeiro, depois que você já adotou todas as ações de conservação de água. Eu já reduzi o meu consumo, a gente estava discutindo isso na outra live, que a gente eu tive o prazer de conhecer o Emerson aí, e a gente estava discutindo isso, você tem que trabalhar a gestão de água, ou seja, como é que eu reduzo o meu consumo, como é que eu sou eficiente, né, no uso da água, e aí eu vou pensar num reuso de água, como uma fonte alternativa de água, para suprir ainda essa demanda que eu tenho não potável, né, que eu possa eventualmente trabalhar com reuso, desde que haja viabilidade financeira, ou com aproveitamento de água de chuva, ou com aproveitamento de água pluvial. Então, acho que a lei, assim, por si só, a água de chuva, a vantagem dela em relação ao reuso é que o custo de operação é muito baixo, tá? Porque você vai usar ali, é um tratamento mais simplificado que a água de poço.
que você atua bastante, que vocês atuam bastante? Porque é um filtro, pode até ser um filtro de piscina, com dosador de cloro, porque você não tem lá, não tem, você não vai ter ferro, não vai ter manganês, só se aquela região tiver, né, uma contaminação muito grande atmosférica que vai parar na água de chuva, mas usualmente é uma água de boa qualidade e que você faz uma filtração para garantir vamos falar assim, a baixa turbidez e depois a desinfecção da água. Então é uma água de baixo OPEX, vamos falar assim, de baixo custo de operação, então ela é muito interessante a água de chuva, né? Mas também ela não ela não supre toda a demanda não potável do empreendimento, assim, ela não tem também o potencial de suprir, porque também ela, usualmente no Brasil, chove 6 meses no ano, assim, que é mais ou menos isso, a gente pegar os hidrogramas de chuva aí da maioria das regiões do Brasil. Então, nesse período a gente pode otimizar o uso, mas a gente não vai conseguir aí ter uma economia tão representativa como, eventualmente, uma água de reuso. Então, o que a gente trabalha muito aqui? A gente faz essa simulações dessas fontes alternativas, ou seja, quanto eu vou ter de água de chuva, qual é o valor do investimento, qual é o valor do custo de operação, quanto eu vou ter de água de reuso, qual é o valor do investimento, qual é o valor do custo de operação. E apresenta para o cliente as alternativas que ele pode ter, né, além de ter trabalhado toda a gestão da demanda, toda a setorização do consumo, para criar indicadores de consumo, para criar um plano de gestão organizado e estruturado, a gente traz aí esses elementos das fontes alternativas que podem complementar esse programa de conservação de água. Então, assim, é meio que by the book, assim. Então, a gente estava discutindo, o cara faz o reuso e consome o dobro de água que ele poderia consumir, né? Então, assim, não é sustentável, né? Virginia, eu vejo que, então, vamos dizer assim, na prática hoje, então, atualmente, são só grandes consumidores que conseguem praticar o reuso, conseguem Sim, grandes viabilizar. Condomínios também conseguem? Conseguem, mas assim, o problema do condomínio é que a gente tem um custo da água mais baixo, né? Quando eu estou olhando uma residência, um condomínio residencial, um condomínio comercial, um condomínio industrial, eu tenho 3 tarifas de águas muito diferentes, né? Pela própria companhia de saneamento. Então, para consumidores residenciais, o que a gente enxerga aí de alguns projetos que a gente já fez, é que às vezes o custo empata. Eu não tenho vantagem econômica. Agora, sim, isso quando a construtora está fornecendo o sistema. Né, que a gente tem construtoras que estão hoje entendendo que querem ter um produto diferenciado, querem trabalhar oferecendo essa resiliência hídrica para os seus né, condôminos. Então, eles acabam investindo no sistema, implantam o sistema, mas a gente já fez vários cálculos, assim, a gente faz muito projeto, né, para muitas construtoras, e a gente mostra, olha, vai ficar aqui R$10 mais barato na conta de água desse condomínio, mas, assim, considerando só o OPEX, não considerando o investimento, porque o investimento já foi feito anteriormente. Agora, quando você está aí vendo essas leis que estão surgindo, que estão obrigando os condomínios a fazer o investimento, assim, do ponto de vista de payback, não existe payback. Não existe. Então, assim, vai investir na estação, o condomínio tem, assim, uma construtora vai implantar, e aí você tem que torcer que seu OPEX, vamos falar assim, seja menor do que o custo da concessionária, ou que empate, entendeu? Uma coisa que a gente fala muito para os nossos clientes, assim, que a gente tem discutido muito, é fazer o prédio flex, né? Deixar toda a estrutura pronta, com reservatórios de água não potável, isolados. A norma 16783, que também está lá no guia do CEBIC, que vocês podem baixar, o guia, né? Não a norma, mas vocês podem também comprar a norma na ABNT, ela fala da infraestrutura predial para o sistema de água não potável, né? Ah. Porque é muito comum a gente ver muitas conexões cruzadas, que é ligações diretas do sistema de água potável com não potável, da água potável alimentando o reservatório e ela submersa dentro do reservatório de água não potável. É usual a gente ver isso, assim. Sério? E ali é onde mora o risco de contaminação. Então, fora toda essa questão do reuso, né, da gente avaliar tecnicamente, economicamente a viabilidade dessa solução, a gente tem que ter muito cuidado nessa infraestrutura do prédio, né? Deixar essa infraestrutura preparada, totalmente isolada, com pintadas as tubulações, já tem hoje na norma como magenta, ou se você não conseguir pintar a tubulação, você taguear ela, para você não ter o risco de contaminação, porque, assim, é muito comum a gente ver isso. E aí, assim, aquela questão, a falta de conhecimento. Então, eu estou falando isso de grandes consumidores, que a gente lida direto, a gente vê os problemas e a gente ajuda a sanar os problemas. Mas imagine aí no prédio residencial, né? O que pode ter ali? Eu sou um prédio, eu sou síndico de um prédio, e assim, eu quero implantar
no meu prédio essa infraestrutura. Como que eu busco? Aonde que eu busco a informação de como que eu dou o primeiro passo, como que eu faço a reserva? Isso existe um manual? Então, na realidade, assim, a gente fez isso nas normas. As normas, na realidade, a gente trouxe uma metodologia do que a gente trabalha. Que, assim, você tem que começar fazendo um diagnóstico do seu prédio. Então, por exemplo, vamos pegar o consumo do último ano, 2019. Qual foi a tarifa de água que a gente pagou? Quantos usuários tem aqui no prédio, né? Fazer essa projeção do consumo, esse balanço hídrico. Aí a gente vai ter que entender. Eu vou usar essa água não potável para quê? Vou usar essa água para bacia, vou usar para lavagem externa, vou usar para irrigação. Eu tenho que calcular essa demanda não potável do meu empreendimento. E aí avaliar o que eu posso usar de fonte alternativa, seja água de reuso, de esgoto doméstico, seja água de chuva, seja água até do rebaixamento do lençol, ou seja, quais são as fontes alternativas que são viáveis de serem aproveitadas e quanto vai custar o investimento, né, para fazer esse tratamento, né, dessas fontes alternativas, para adequar ela para esse uso que eu quero dar na minha edificação, para atender essas demandas não potáveis. Então, tem um investimento, que é um CAPEX, né, que você vai ter que fazer, versus o custo de manutenção e operação dessas fontes. E aí você define o projeto. Então, minha recomendação, que a gente vê muito no mercado, são empresas buscando fornecedores de equipamento. Não sou contra os fornecedores de equipamento, mas desde que eles façam um projeto. Porque, assim, tem um projeto de hidráulica predial, que deve ser preparado, essa infraestrutura de forma adequada. Sim. Tem todo esse balanço, esse histórico de consumo. E muitas vezes, as empresas que às vezes estão querendo vender o seu equipamento, elas vendem às vezes assim, eu vendo o maior equipamento, eu faço o projeto por... A gente concorre muito com a empresa de equipamento, né? Até não sou contra as empresas, a gente indica até empresas que são sérias e tal, mas assim, a minha recomendação para o cliente é assim, faça um projeto, faça um estudo, faça um projeto, porque assim, o projeto pode te economizar o equipamento, o projeto pode te dar alternativas de equipamento, o projeto pode te dar um equipamento fit. Às vezes a empresa quer vender o maior equipamento, aquela coisa, você vai lá na prateleira e fala assim, olha, tô querendo, né, assim, sei lá, você não conhece o assunto, tô querendo uma solução. Ela fala, a solução é essa. O que a gente já viu de balanço hídrico, assim, que hoje, na planta, na prática, o projeto executado, o balanço que foi feito na venda do equipamento era o dobro, o triplo da vazão, né, do prédio, isso é muito comum. Então, o cara compra depois uma super estação, investir uma grana, e a estação está com folga operacional. Por quê? Porque ele não estudou o prédio. Então, assim, a gente, nessa norma, a gente fala muito dessa questão da auditoria hídrica. O que é auditoria hídrica? Eu conhecer os usuários, o perfil de consumo, ter os indicadores de consumo. É um prédio novo, então vou buscar referência em prédios similares. Então, tudo isso vai me dar elementos para eu poder entender essas demandas, compreender o funcionamento do prédio e aí projetar o que é viável do ponto de vista técnico ou não. Então, tem um by the book que está lá na norma, que aí eu recomendo vocês seguirem. Legal. Né? Mas então, e na prática, por exemplo, aqui, por exemplo, eu tenho vários condomínios que tem lá 80% do esgoto, ele paga, né, para a concessionária. E qual que é a vantagem, por exemplo? Ele tratou ele fez o reuso e reutilizou. Por exemplo, tem um condomínio aqui que ele tem, se eu não me engano, 500 famílias, 500 unidades lá, né? São 5, 6 torres. E ele tem uma área, assim, muita planta, muito... Ele consegue, por exemplo, fazer o reuso, e como que ele prova isso para a concessionária que ele está reutilizando aquilo? Como funciona? Quando você faz o reuso, qual é a vantagem que acontece? Você diminui o seu consumo potável. Então, você vai reduzir o seu consumo de água e você, ao mesmo tempo, vai gerar menos esgoto. Sim. E aí, você já, naturalmente, você não precisa, assim, quando você faz o reuso, você não precisa, vamos falar assim, homologar isso na concessionária. Agora, você fala assim, poxa, eu vou usar água de rebaixamento do lençol. É diferente, por quê? Porque ali você não está, você vai reutilizar essa água para, vamos dizer assim, porque o balanço não vai fechar, porque quando está entrando água na concessionária, você está reutilizando essa água da concessionária e você está gerando menos esgoto. Sim. Agora você está entrando com a água da concessionária, você está entrando com outra água, que é água de
lençol freático, vamos pensar assim, Sim. e aí você vai gerar o esgoto, porque você não está reutilizando esse esgoto, você está só aproveitando essa água do rebaixamento do lençol. Aí, nesse momento, você tem que avisar a concessionária que você está aproveitando a água do rebaixamento do lençol e aí pagar o esgoto, porque você vai gerar mais esgoto, né? Você vai só substituir a fonte de abastecimento, você vai ter agora uma fonte não potável, mas você está gerando o esgoto daquela fonte, entendeu? Então, o conceito é um pouquinho diferente, é a mesma coisa da água de chuva, você vai usar uma água e você vai gerar esgoto dessa água, então você tem também que, a depender do volume que você aproveite, vamos falar assim, medir isso e pagar o esgoto disso. Mas dependendo do volume. Também, se for um volume muito baixo, assim, usualmente a concessionária, entre aspas, despreza esse valor. Agora, se é um volume realmente considerável e você vai gerar esgoto dessa água de chuva, você tem que avisar. O que acontece também, Virginia, eu uso água de rebaixamento de lençol para a torre. Eu uso água de chuva para a torre. Então, a torre, ela tem uma perda de água por evaporação, né? Então, aí você pode negociar com a concessionária também. Falar, poxa, concessionária, eu estou usando essa água para a torre, então eu estou perdendo aqui na evapotranspiração X metros cúbicos por mês, que é mais ou menos o volume que eu consumo de água de poço, ou de água de rebaixamento de lençol. E você consegue negociar o não pagamento de esgoto, entendeu? Entendi. Mas o que a gente vê muitas vezes Briga é boa, assim... né? É uma briga boa, né? A briga é boa. E a gente vê muitas vezes assim, os clientes não fazendo esses usos e não, vamos dizer assim, não homologando isso na concessionária, né? E não é correto porque acaba que ele não está pagando esgoto, né? Está fraudando a concessionária por não estar usando a infraestrutura da concessionária e não está pagando esgoto, né? Aí já vem uma outra história, né, Virginia? Fraude, o dar o jeitinho, né? Isso é uma coisa que a gente tem que acabar aqui no Brasil, né? Pois é, e é muito comum. Jogando resíduo nos lagos. Hoje mesmo eu mandei para você aquela triste matéria lá de assim, quilômetros e quilômetros de plástico lá, não sei se era uma ilha do Peru, em algum lugar lá da América, né? Enfim, então eu acho assim, eu tenho uma coisa que está me incomodando muito, sabe? Que é assim, o pessoal faz a todo custo, né? O custo da natureza, o custo, ou seja, não tem critério, né? Poxa, eu vejo de monte, às vezes o pessoal fala, não, eu vou perfurar um segundo poço, porque daí eu coloco ele clandestino. Eu já falo para o cliente na hora, eu falo, eu tô fora, meu. Me desculpa, mas eu não vou fazer isso. Não... Isso é muito comum, né? Infelizmente, assim, a gente tem aquela coisa da vantagem, né? Eu não posso ter vantagem. Acho que é uma cultura de algum, né? A gente tem o brasileiro tem essa cultura também, né? A gente, lógico, tem outros povos também tem, mas essa cultura de assim, eu não estou ganhando vantagem, eu tenho um poço clandestino, eu já escutei assim, colegas falarem isso, eu tenho um poço clandestino, eu não pago água da concessionária, minha conta é zero, ou eu pago a fatura mínima, né? Então, assim, tem várias formas de você economizar, né? Exatamente. Me fala uma coisa que tá terminando, já tá correndo muito aqui. Vamos falar algo que é muito importante, que está muito fresco agora, o novo marco regulatório do saneamento. O que para você, no seu ponto de vista, eu vejo que você está bem antenado sobre esse assunto, né? Esse é um dos motivos pela qual eu te chamei hoje aqui, ouvir a opinião de uma pessoa que tem conhecimento, né? O que você, no teu ponto de vista, ele vai melhorar, por exemplo, para essa consciência hídrica e também para que as empresas privadas consigam melhorar a sua performance, porque a gente vê que hoje tem até então tínhamos, né, um privilégio, né, alguns privilégios. Qual é o teu ponto de vista sobre isso? Tá. Eu acho que assim, eu acho que o novo marco legal do saneamento vai trazer muito investimento para o setor, né? A gente tinha lá os contratos de programa que existiam entre as concessionárias estaduais e os municípios que não eram cumpridos, não tinha uma figura de algum gestor, né, público, algum órgão público que exigisse, né, o cumprimento desses contratos, e hoje a gente vai ter a figura da ANA como dando as diretrizes para a regulação federal, né, criando metas de atendimento. A gente tem que universalizar até 2033, né, uma meta muito agressiva que a gente tem para, vamos dizer assim, universalizar o saneamento. Então, assim, eu acho que vai ter muito investimento privado. Por outro lado, assim, a gente vai lidar com situações hoje que muitas empresas, né, não usavam água de poço ou
tratavam seu esgoto, descartavam na rede ou no manancial, ou seja, elas tinham seus sistemas independentes, né, porque não havia infraestrutura de saneamento, e muitas vezes nem pagavam a conta de água para a concessionária, porque esse serviço, elas eram desprovidas desse serviço. Se a gente pensar daqui a 10 anos, com a universalização, o que eu acho que vai acontecer, essas regiões que eram desprovidas vão ser servidas pelos serviços de água e esgoto das concessionárias privadas que estão entrando no setor para universalizar o saneamento. E aí a gente tem, por regra, né, do marco, que essas empresas, que essas indústrias, ou seja, elas vão ter que se interligar à rede da concessionária e vão ter que pagar por esse serviço. Né? Vão ter que integrar a rede? Vão ter que se integrar à rede, pagar pelo serviço da rede. Não que necessariamente ela pode manter a sua água de poço, mas ela vai ter que pagar ali o esgoto e, eventualmente, pode ser que ela consiga, até na justiça, alguma coisa, manter ainda o descarte no manancial, mas com certeza a meta é que ela se interligue ao sistema da concessionária. A lei vai exigir isso, entendeu? Então, assim, ela pode manter seu poço, mas ela vai ter que, de certa forma, pagar pelo menos para a disponibilidade do esgoto, que vai estar na sua porta lá. Então, vai mudar um pouco, assim, o custo da água. O custo da água para essas empresas vai subir. Vai subir. Né? Vai subir. Então, assim, por isso que as empresas têm que se planejarem um pouco, né? A gente tem feito um trabalho para um cliente agora recente que ele não tem essa infraestrutura. E ele trata a água padrão de reuso, ele descarta com autorização legal, foi feito todo o licenciamento ambiental na rede de água pluvial. Tá. E é um custo muito alto fazer essa água de reuso para descartar na galeria, uma água de alto padrão, mas que é a exigência do órgão ambiental para esse empreendimento. E aí agora estavam buscando fazer um emissário para descartar no rio, que passa próximo ao empreendimento. E a gente justamente trouxe essa visão da lei, falou, você vai fazer isso, daqui a 2 anos essa empresa que está aqui, que já tem uma empresa privada que já atende o município, vai passar com a rede aqui na sua porta e vai te obrigar a lançar o esgoto aqui. Então vai ter que fazer de qualquer forma. Então você vai ter que pagar 2 vezes, vai pagar esse emissário que você vai fazer agora, porque assim, hoje ele já trata e descarta na rede com um custo muito alto, ele queria reduzir o custo, entendeu? E você vai ter que fazer isso, vai pagar para a concessionária de saneamento. Então, você tem que entender o trade-off. Assim, você vai ficar 2 anos jogando no manancial e daqui a pouco passou a rede aqui. Por quê? Para viabilizar também o investimento que está sendo feito pelas empresas, entendeu? Sim. Imagina se todo mundo tivesse o seu sistema de tratamento e descarte de efluente também. Você não viabiliza o sistema da concessionária. Então, assim, é um sistema caro. Tratar o esgoto é caro, tem infraestrutura. Então, isso que vai, no meu ponto de vista, mudar um pouco essa visão, essa gestão de água vai sofrer aí uma alteração e um incremento de custo para alguns grandes consumidores que tinham sistemas independentes. Agora, se o cara tem, por exemplo, reutiliza o esgoto, é uma coisa, ele vai reutilizar, é aquela conta que a gente discutiu, vai descartar somente o que ele não reutilizou e ele vai pagar por aquilo. Agora, se ele hoje trata e descarta no manancial, ele vai ter que mudar. Para ele fazer isso, ele vai ter que ter aí muita justificativa técnica e levar isso para discussão jurídica para ele conseguir manter essa posição que provavelmente vai mudar, entendeu? O cenário vai mudar, esse custo aí da água vai ser alterado. E a fonte alternativa? Por exemplo, a gente sabe que hoje em alguns estados, eles ainda colocam alguns entraves com relação a fontes alternativas, poços, né? É o caso do Rio de Janeiro, sim. Rio Grande do Sul, tem alguns lugares, algumas cidades, né, que estão vetando o uso do posto, porque tem a rede pública. Isso muda, como que fica isso? Não, na parte de abastecimento de água, na realidade, assim, você vai ter o serviço de abastecimento de água, né, você pode ter sua fonte alternativa de água, mas tem que pagar o esgoto. Tá. Você vai ter que fazer pagar o esgoto dessa fonte alternativa de água. A fonte alternativa de água, do meu ponto de vista, ela é vantajosa para a concessionária, né, principalmente em regiões com estresse hídrico. Né? Lógico que essa concessionária perde receita, porque ela não está fornecendo água para os grandes consumidores. Mas se você pensar que não tem água para todo mundo, a fonte alternativa, ela aumenta essa matriz, ela diversifica essa matriz hídrica nos grandes centros urbanos. Então, ela traz uma vantagem competitiva, ou seja, deixa mais água para outros usuários, né? À medida que você tem uma água ali boa, que você está aproveitando água de poço. Então, assim, do ponto de vista da lei de saneamento, assim, vamos falar assim, você vai ter que pagar o esgoto, que é a infraestrutura de esgoto, que às vezes as empresas não pagam, né? Que é como você falou, às vezes não faz nem a outorga do poço e
tem um poço clandestino para pagar menos esgoto, para não pagar o esgoto, né? Então, assim, acho que a inteligência que vai ter nesse setor, né, dessas empresas privadas que estão entrando, para elas melhorarem o faturamento delas, elas vão investigar se aquela empresa compra água de caminhão-pipa, que é outro problema também que a gente vê, no sentido que as empresas compram lá 10 caminhões-pipas de madrugada para não pagar o esgoto. Isso é muito comum em São Paulo, capital, né? Muito, muito comum, muito comum. Você vê os restaurantes, os hotéis, de muito. Ficam para lá e para cá. Para lá e para cá, e isso aí é entre aspas, você está fraudando a concessionária, porque você está consumindo água gerando esgoto, né, e você não está pagando por esse esgoto que você está gerando, né, então esse é um problema relógio, né? comum. Oi? Não passa pelo relógio, exatamente. O certo seria fazer uma autodeclaração desses caminhões-pipas e pagar o esgoto relativo a eles, né? Que seria correto, mas ninguém faz. E virou uma prática de economia de água. Então, mas é uma fraude, não deixa de ser uma... É uma fraude, não, mas é o que a gente vê hoje. A concessão né? Exatamente. Então, assim, eu acho que o que vai acontecer aí nesse futuro próximo é uma gestão muito mais inteligente por parte das concessionárias de saneamento para pegar essas fraudes, entendeu? Pô, o cara é uma padaria aqui, eu tenho outra padaria com o mesmo padrão de consumo, mesmo, sei lá, você pode pegar o faturamento da padaria A e o faturamento da padaria B. Porque a padaria B consome 1/3 da padaria A. Sim. Tem gato ali. Ou tem um poço clandestino, ou tem caminhão-pipa. Então, assim, com certeza, a inteligência, né, de dados vai, vamos falar assim, ajudar as companhias de saneamento a melhorar a sua gestão hídrica, entendeu? Ô, Virginia, eu vejo que, voltando lá ao que a gente estava conversando no início, né, aquele sentimento de que ia acabar a água lá em 2015, quando a gente aqui no estado de São Paulo teve uma crise hídrica, né, e todo mundo começou a economizar, né, todo mundo começou a pegar o balde lá da água que está caindo do chuveiro para reservar, colocou aqueles reservatórios, né, nas casas, no apartamento, isso tudo passou, né? E eu acho assim, os problemas são cíclicos, eles parecem cíclicos, mas eu gostaria de colocar aqui que é uma falsa sensação, né? Porque nós temos um problema hoje que existe, né? A escassez, existe a água, ela não que não está acabando a água do mundo, nada disso. Está acabando o acesso e as contaminações estão aumentando muito, né? Principalmente das águas subterrâneas, água do lençol freático. E levando tudo isso em consideração, esse tratamento também que a gente tem das concessionárias. Eu posso consumir uma água que vem de uma estação. Você tem coragem, por exemplo, de consumir uma água que foi tratada? Você acha que o nível de excelência do tratamento dela é possível com que a gente consuma essa água? Então, depende muito desse manancial, né? A gente vai para São Paulo aqui, por exemplo, eu moro numa região sul aqui de São Paulo, que eu pego água do Guarapiranga. Sim. Guarapiranga, em termos de qualidade de água, é o pior manancial da região metropolitana de São Paulo. Por quê? Porque recebe contaminação de esgoto. Sim. Tem a reversão da Billings, do Rio Pinheiros, que vai para Guarapiranga, que vai para Billings, que é um manancial está, né, em conjunto com Guarapiranga, ou seja, é um único manancial. Enfim, então a gente tem já um aporte de nutrientes aí, vamos dizer assim, de hormônios, de antibióticos que vão parar nessa água, né? E aí você toma essa água, fala, tomo porque eu não tenho outra alternativa, mas eu tenho aqui na minha casa uma dupla filtração. Tem gente que conhece, trabalha com água, que tem osmose reversa no filtro de água da Sabesp, que está aqui na região sul, porque é uma água eu fiz até um trabalho para uma escola que me perguntou sobre isso. Virginia, é melhor pegar água do lençol profundo ou pegar água da Sabesp aqui? Eu falei, olha, a gente está na região sul de São Paulo, aqui é Guarapiranga. Se você quiser minha opinião, a água do lençol profundo vai ser melhor. Vai ter menos, porque assim, tem contaminantes que o padrão de potabilidade não enxerga, né? Então você tem, assim, já tem estudos comprovando, né, que a comunidade de peixes alterou, assim, peixes que ficaram femininos, assim, vamos falar assim, mudaram sua, vamos falar assim, né, sua característica, porque estavam em mananciais com muita contaminação com esgoto, né, então, assim, essa questão toda dos antibióticos, ou seja, são cadeias, né, então, milhões de substâncias que são lançadas por vários tipos de indústrias que vão parar na água,
né? E o tratamento convencional de água não remove esses contaminantes, Não né? remove. Que eles não são visíveis, assim, nas análises. Então, isso a gente acaba tomando, essa água de reuso aí, a gente acaba no Brasil tomando. Então, assim, a depender do manancial, agora você está falando lá do manancial, do manancial La Cantareira, que é um sistema protegido, vem água lá de Minas, puta, é uma água maravilhosa, entendeu? Uma água que tem um padrão de qualidade muito bom. Então, assim, então, a gente tem que avaliar sempre o manancial que abastece. Lógico que para a população, né, final é muito difícil saber, eu tomo água da Guarapiranga, eu tomo água do Cantareira. Então, assim, mas de toda forma, tem muita diferença, né? O manancial, ele é muito importante para garantir essa qualidade de água que a gente vai ver no Brasil, como você comentou, os grandes centros urbanos, os mananciais que estão ali próximos, estão contaminados, né? Receberam aporte de esgoto. Então, é difícil falar dessa qualidade de água de mananciais em regiões metropolitanas, né? Então a melhor coisa é voltar para a roça mesmo, morar bem distante do centro. Exatamente. Né? Tem uma fonte aí bem isolada, tal. Eu estava estudando uma época, só para comentar rapidamente aí, sobre bacias hidrográficas, como é que é essa gestão de bacias, etc., né, em países mais desenvolvidos. Por exemplo, a Alemanha tem uma super política de bacia. Os mananciais que eles usam para abastecer as comunidades, as cidades, assim, são totalmente protegidos de qualquer tipo de contaminação. Eles são muito rigorosos, assim. Eu acredito que eles se orgulham por isso, não é, Virginia? Exato. E aí, assim, isso é a Alemanha, mas você vê os outros países não são assim. Né? Mesmo países desenvolvidos, assim, já as cidades cresceram, os mananciais foram ali, né, passando pelas cidades, então, assim, não tem também, assim. Então, essa água pura, cristalina, a gente não vai encontrar em todo lugar, mas, assim, é muito importante entender, né? Então, assim, quando você viaja, é raro falar assim, tem lugar que eu tomo água da torneira, mas tem lugar que eu passo longe. Aqui em São Paulo eu tomo, porque a Sabesp é uma boa produtora de água, mas mesmo assim a gente sente o gosto na água alterada, é muito cloro, é muito químico. Então, quem mora aqui na zona sul de São Paulo sente muito mais do que quem mora na zona norte, por exemplo, entendeu? Me desculpa, mas não tem coragem de consumir, não. Eu não tenho. Eu trato, eu faço dupla filtração e consumo, mas não é, se falar para mim, é o ideal, é o que eu tenho. Água é que nem o Rodrigo Rezende, que foi o sommelier de água que teve aqui esses dias comigo. Ele falou, Emerson, a água é natural, entendeu? A água para consumo, né? Água gasificada, água saborizada, sai fora disso, porque a água é água natural. Né? Mas, Virginia, foi ótimo aqui o bate-papo. Muito bom também, Emerson. Obrigada pelo convite. Adorei. Eu fico muito feliz assim de tê-la aqui e acho que esse tipo de debate a gente deveria estender esse tipo de debate para que a população eles saibam o que está acontecendo, né? Novo marco regulatório, sim. Influenciar diretamente no município, nas regras, nas leis. E uma coisa que a gente falou aqui muito bacana, imagina se a população discutisse, por exemplo, por optar por fontes de abastecimento de postos, né? Sim. Só os postos para consumo, né? Das casas. Imagina que bacana que ia ser, que nem aqui. Eu tenho o privilégio de ter um poço na minha casa, né? É um condomínio que a gente fez maior lobby aqui, maior discussão para poder aprovar. Isso é bacana, porque você está falando de uma água natural, a água não tem, né? Enfim. Mas, assim, o que eu estou dizendo, que é legal a gente criar esse tipo de espaço de diálogo para que as pessoas tenham um conhecimento, né? De que, para não contaminar, para você não perfurar um poço com captação de água muito superficial, né? Às vezes o pessoal vai pelo barato, que nem eu comentei na live que a gente participou junto lá, eu vejo a Casa dos Bacanas lá no Guarujá, Ubatuba, aquelas mansões lá, e o magnata vai lá, perfura um poço de 15 metros e capta a água do lençol freático e consome, né? Sim. E aí sim, falta conhecimento, né, do que você está consumindo, você valorizar... E da gestão também, né, que você falou aí bem, né, da gestão de água, porque assim, você tem esse poço aí, mas você faz todas as análises, você faz tudo que o figurino manda para que essa água se mantenha com qualidade e você garanta lá para os seus usuários que ela vai estar com, né, perfeita aí para o consumo.
O importante é, acho que a gente, assim, bater nessa tecla e dar a gestão e operação adequada dessas fontes, sejam potáveis ou não potáveis, né? E a potável com muito mais rigorosidade, com muito mais atenção, porque como se beber uma água com contaminação, aí você vai para o hospital e, enfim. E às vezes você não está nem sabendo, né? Você não está nem sabendo. Tá nem e porque é inodora, é insípida, né, é transparente, então você acha que aquela água está limpa e tem ali uma série de contaminantes que podem te levar até óbito, né? Isso aí. Gina, gratidão por ter vindo aqui. Eu que te agradeço. Foi um prazer estar com você. Também, tá? A gente ama falar do tema, foi ótimo. É isso aí. Muito obrigado. Eu vou terminando aqui, gente. Se vocês têm alguma dúvida, coloca nos comentários. Foi bem corrido também. Se tiver algum comentário que a gente não respondeu, eu passo para a Virgínia, depois eu coloco no YouTube nos comentários. Tá bom? Um grande abraço, Virgínia. Fica com Deus. Tchauzinho. Sucesso nos projetos aí, tá bom? Você também, muito sucesso. Um prazer estar com você hoje. Um abraço. Tchau, beijão. Agradeço a todos a participação.